Olá, começa agora mais um Saúde em Foco. O assunto de hoje é o uso de tecnologias para a educação e a capacitação na área da saúde. A capacitação e a educação em todas as áreas são fundamentais para as boas práticas e na saúde esse fato é mais relevante. E para essas práticas, as tecnologias contribuem de forma essencial para a comunicação e a visualização de conteúdos práticos. Para conversar sobre esse assunto conosco, eu recebo a mestranda em Saúde Materno-Infantil pela UFN, Michele Pimentel, e a professora e enfermeira doutora Cláudia Zamberlan. Como mestranda, né, e também como professora aqui na instituição, né, médica, como é que tu percebe essa questão do uso da tecnologia? Por exemplo, no teu produto, né, tu está construindo a partir do Canva, que é uma ferramenta tecnológica, um documento que vai ser usado para instruir pacientes e profissionais da saúde. Como é que tu enxerga o uso da tecnologia dentro da profissão da medicina e da saúde de uma forma geral? A tecnologia ela veio para somar, para auxiliar tanto ali os professores quanto os profissionais, para que eles possam de uma maneira mais prática, tanto se atualizar, né, buscar mais conhecimentos, o acesso à informação hoje em dia está muito mais fácil, né, está muito melhor, e também conseguir transmitir esses avanços, né, tanto na medicina quanto na educação, para os pacientes, para os seus alunos. Então, o aluno, hoje em dia, ele consegue ter um acesso muito mais fácil, né, com as ferramentas que a gente consegue dar para os alunos. Então, as pesquisas são mais facilitadas, os momentos de aula, eles são mais interativos, então o aluno acaba se envolvendo mais naquele processo educacional. E os pacientes também, hoje, os pacientes eles chegam para a gente na consulta com conhecimento daquela patologia, com o que se tem de tratamento, então fica muito mais fácil você explicar para o seu paciente como que vai ser, o que é aquela doença, como que vai ser o decorrer daquele tratamento. Então isso facilita muito esse acesso, esse vínculo, tanto com o paciente quanto com os alunos também. Acho que essa questão da tecnologia é importante, né? A gente tem a questão da inteligência artificial, né? Também, que hoje em dia é um tema bastante importante, difundido na área da saúde. E professora Cláudia, assim, quando tu está na prática diária, assim, como é que tu percebe a tecnologia como enfermeira, por exemplo, do USME, e também como professora aqui na UFN, como é que tu percebe o uso das tecnologias de uma forma geral? Assim? Assim como a Michele comentou, né, as tecnologias elas estão no nosso cotidiano de trabalho. A gente não tem mais como retroceder, né, em relação ao uso delas. Mas eu sempre enfatizo a questão do uso consciente dessas tecnologias, tanto na questão assistencial quanto na questão da docência, da sala de aula, ou até na execução de pesquisas, né? Como que eu percebo na questão da enfermagem, tanto na questão clínico-assistencial, como na prática docente. Elas são ferramentas importantes, né, para que se consolide o processo ensino-aprendizagem. Então, eu percebo elas como ferramentas, né? E dentre essas ferramentas, a gente tem inúmeras que a gente acaba utilizando no cenário prático, ou no contexto de atenção primária em saúde, ou no contexto hospitalar. Né? Dentre elas, software, cartilhas, manuais, protocolos, utilizamos muito, né? POPs, enfim. Mas, ao mesmo tempo, essas tecnologias elas não podem engessar o nosso cuidado. Né? Então, eu percebo elas muito presentes, né? Mas o profissional que está ali à frente tem que ser o disparador para o uso delas, né? Com base em metodologias diversificadas. Acho que esse é um dos aspectos mais importantes. E a gente não tem mais como voltar atrás, né? Elas estão nos nossos cenários de maneira muito intrínseca, né? Na área da medicina, na área da enfermagem, né? Na área da saúde de modo geral. Muito bom isso que a Cláudia veio trazer para a gente, porque assim, essas tecnologias no âmbito ali da saúde, elas vieram trazer para a gente um benefício gigantesco em termos de melhora de diagnóstico, de execução de alguns procedimentos. A gente tem a cirurgia robótica hoje em dia, então a gente tem um desempenho melhor, digamos assim, de coisas que eram realizadas antigamente, assim como de diagnósticos também mais precisos, mas tem um viés, né? Hoje a gente vê, principalmente ali os profissionais da saúde, medicina, enfermagem, muitos profissionais se prendem muito ao uso de alguns aplicativos para determinação de condutas, ou de alguns diagnósticos, e esquecem um pouquinho ali do que a gente precisou aprender lá atrás na graduação. Então, é importante a gente passar isso para os alunos, para que eles consigam ter esse conhecimento
e não ficar dependente desses aplicativos, desses softwares, para que em algum momento que eles estiverem em algum local, atendendo, por exemplo, em algum posto de saúde ou algum hospital, que não tenham acesso, por exemplo, à internet ou a esse tipo de aplicativo, que eles precisam ter uma conduta, precisam estar preparados para agir em momentos sem esses aparatos, né? Então é importante, é ótimo, é excelente que a gente faça uso sim, mas que não se torne dependente desses aplicativos, desses softwares. Não, é ótimo, né, essa posição da dependência e da gente trouxer essa questão de uso da tecnologia, às vezes, no dia a dia, porque também a tecnologia, às vezes, traz a questão da fake news, né? Traz a questão da informação errônea, né? Mesmo assim, quando a gente pensa num aplicativo, né, aqui dentro, né, do programa, né, do Materno, a gente desenvolve aplicativos, a professora Cláudia depois pode comentar do aplicativo que ela fez com a Andresa, né? A gente tem essa questão, às vezes, num aplicativo que tu baixa lá de uma loja, né, da Android ou da Apple, e às vezes tu não sabe de onde está vindo aquele aplicativo, né? Não sabe qual é a fonte dele, se é um profissional que tem uma qualidade, que escreveu, ou simplesmente foi uma pessoa que pegou dados aleatórios e construiu, né? A própria inteligência artificial gera, né, informações erradas, né? Então, acho que é importante a gente pegar a tecnologia e tentar entender também de onde ela está vindo, né? Eu acho que esse é um fator importante, né? E por isso a importância de profissionais construírem os aplicativos, né? Isso, até complementando, né, Luísa, assim, de onde vem essa tecnologia, de onde ela foi desenvolvida, isso é um aspecto fundamental para a confiabilidade da mesma, né? Para o uso, para a replicabilidade e confiabilidade. Eu penso que os programas profissionais, né, em especial o nosso programa em saúde materno-infantil, a gente procura o desenvolvimento de tecnologias com base nas melhores evidências. Então, essas evidências elas vão estar inclusas nesse processo de desenvolvimento, nesse processo de construção, e essa tecnologia vai ser confiável para ser replicada ou num cenário local, ou num cenário loco-regional, nacional e internacional. Eu penso que aí está o ponto-chave, né? Essa questão da confiabilidade, de onde ela veio, qual é o conteúdo que ela contempla e o que ela vai impactar realmente no cenário para onde ela é proposta. Que nem essa cartilha, né, que tu fez agora, né, tá construindo e finalizando como teu produto do mestrado, ela foi baseada em evidências científicas, né, foi construída usando uma ferramenta até para ter um layout, uma questão mais atrativa, né, porque eu acho que a tecnologia também traz isso, né, não adianta a gente levar a informação e essa informação às vezes não ser necessariamente atrativa, né? Mas eu acho que a importância é justamente disso, né? Da gente construir, a partir da tecnologia, informações que sejam relevantes e que possam ser espalhadas, né, para a população de uma forma geral e para os profissionais, para que não se sejam reproduzidas fake news, né? Como muitas vezes acontece, né? A gente viu na pandemia bastante coisa, mas a gente vê no dia a dia, né? Inclusive em grupos do WhatsApp, né? Quem tem grupo de prédio, né? Sempre aparece uma notícia lá mágica, né? E a saúde parece que é um tema que todo mundo entende, né? A pessoa nunca viu um livro de medicina ou de enfermagem, mas, né, é médico e enfermeiro formado pelo Google, né? Pelo WhatsApp, né? Então acho que a gente tem que ter esse cuidado muito grande, né? E além de aplicativos, cartilhas, tu chegasse já a usar, por exemplo, impressão 3D, Michele, já viu o que é impressão 3D, ou já pensou em usar, por exemplo, nas tuas aulas como professor agora da medicina, ou até mesmo na prática diária lá, né, nos teus trabalhos, assim, o que tu pode dizer, por exemplo, da impressão 3D, que é uma tecnologia interessante? Tenho bastante vontade de utilizar, até para mostrar alguns modelos, para explicar para os pacientes nas consultas e também para os alunos em aula, mas ainda não tive a oportunidade de utilizar. Pretendo sim fazer uso. Acho a tecnologia da impressão 3D fantástica, né? Para você conseguir mostrar de uma maneira mais prática ali, às vezes, algumas estruturas dermatológicas ou alguma coisa de anatomia. Excelente. Pois é, a professora Cláudia, né, até está, né, trabalhando... Estamos nos aventurando nessa experiência, né, Luísa, assim, com a impressão 3D, com uma mestranda agora, né, que vai qualificar nos próximos dias, e ela vai se aventurar nessa questão de um protótipo para uso na área médica. Então, é uma tecnologia que vem para agregar, né, desde que respaldada, obviamente, em evidências, né, e em consensos, enfim. Então, é uma metodologia que demonstra uma determinada situação e eu penso que traduz um conhecimento de maneira mais rápida para o usuário,
né, a impressão 3D, porque o usuário ele vai estar vendo a informação. É palpável. É palpável, né? Então, não só para demanda espontânea, mas para profissionais da área da saúde que possam se capacitar a partir, né, de um produto que foi impresso através dessa tecnologia. Essas questões das capacitações também são bem importantes, né? Porque você consegue, com essas tecnologias, atingir o maior número de pessoas de maneira mais acessível, construindo, às vezes, alguns protocolos, alguns cursos online. Então, essa tecnologia ela vai facilitar com que mais pessoas sejam capacitadas e atualizadas, principalmente na área da saúde, que muda a todo momento. Essa questão da capacitação, né, é fundamental, né? Eu acho que dentro de todas as áreas, né, engenharias, computação, existe a capacitação como algo primordial para a formação, mas dentro da saúde isso é uma coisa que tem que ser mais batida e mais trabalhada, porque a gente está trabalhando diretamente com vidas. Eu lembro de um evento que eu participei alguns anos atrás, que um médico lá do Albert Einstein comentou, né? Que ele estava falando sobre a capacitação de profissionais da saúde de uma forma geral e às vezes a dificuldade de capacitar pelos fluxos de trabalho, né? Vocês são exemplos vivos disso, né? A gente estava conversando antes aqui, né? A Michelle tem 4 empregos, né? A professora Cláudia tem 2 empregos, né? E vocês, né, se viram, tem famílias, né? Marido, filhos e tudo mais, e a vida pessoal de uma forma geral, né? E ele comparou, por exemplo, a questão do piloto de avião, né? Que ele é obrigado também a se capacitar, né? Normalmente, a cada X períodos, né? Por causa da questão da vida que ele leva, né? Quando está voando. Então, acho que essa questão de capacitar e usar tecnologias é fundamental, né? Porque permite que, por exemplo, a gente consiga acessar certas informações de forma palpável, né? Que nem o produto, né, da aluna da professora Cláudia agora. E com mais rapidez, com mais rapidez, né? Porque às vezes tu teria que usar talvez um desenho e a pessoa não poderia pegar, né? A questão da impressão 3D hoje em dia, em hospitais, no Japão, por exemplo, o pessoal usa para capacitar para cirurgias. Então, tu vai fazer uma cirurgia mais complexa, né? Tu faz primeiro o modelo do problema daquele paciente, o médico já treina a equipe de residência, e em alguns hospitais o pessoal está, por exemplo, colocando salas anexas com modelos feitos por impressão 3D, onde os residentes fazem a cirurgia enquanto o médico está fazendo a cirurgia no paciente, para fazer esse treinamento, né, a comparação entre os dois. Então a gente vê que a tecnologia, né, quando bem empregada, né, sem usar a questão das fake news e, né, as questões dessas informações, é fundamental para a formação de profissionais, né, e de alunos também, né, dentro da área da saúde. Eu acho que isso é bem importante, né. Por exemplo, a gente falou aqui da questão das fake news, né, impressão 3D e inteligência artificial, que é um ponto hoje em dia, né, que se fala muito, né, muitas vezes até substituindo profissionais, né, de diferentes áreas. Mas como vocês, assim, como profissionais da área da saúde, usam a inteligência artificial hoje em dia? Já pensaram em usar ou tem dúvidas sobre ela? Como é que vocês veem a inteligência artificial? Professora Cláudia, assim, como é que tu vê a inteligência artificial hoje em dia? Eu penso que a inteligência artificial ela também veio para agregar, desde que utilizada de maneira correta, consciente, né? A gente não tem como voltar atrás e utilizar as mesmas metodologias que utilizávamos anteriormente. Mas tem que existir uma certa confiabilidade, um manejo, um uso adequado, né? A gente utiliza em sala de aula, devemos utilizar, né? A gente não tem como não utilizar, mas de maneira consciente, assim. Na área da saúde, a gente percebe um crescimento, né, Michelle? Eu vejo da inteligência artificial, assim, mas eu penso que ainda os profissionais, eles precisam estar mais habilitados e capacitados para utilizar esse tipo de ferramenta. Eu que atuo na área da dermatologia, a gente tem hoje alguns aparelhos que têm inteligência artificial. Antigamente a gente usava um aparelhinho que se chama dermatoscópio e ali a gente via algumas alterações que indicavam alguns diagnósticos. Hoje, com esses aparelhos, você coloca um aparelhinho ali para fazer tricoscopia, né, para avaliar couro cabeludo ou a própria pele do paciente, e o aparelho já vai ali te dar um retorno
de quantos por cento seriam mais ou menos para um tipo de câncer ou um tipo de doença de couro cabeludo, de cabelo, sabe? Então isso facilita muito para a gente em relação ao diagnóstico, mas ao mesmo tempo precisa ser usado com parcimônia, porque o profissional que está ali, ele precisa saber conduzir também esses diagnósticos, né? E também não ter 100% de confiabilidade nessa inteligência artificial. Então, é importante sim que a gente busque conhecimento, busque se atualizar e use só para somar toda essa tecnologia a nosso favor. Eu acho que quando a gente fala em tecnologia, parece que tudo a tecnologia resolve, né? A gente tem que lembrar que por trás da tecnologia tem que ter o profissional, né? E porque que nem tu comentaste antes da gente começar o programa, pode chegar em determinado momento e não ter, né, o acesso àquela tecnologia, né? Depende de internet. Exatamente. Né? Depende de energia elétrica, muitas vezes, né? Tu vai ter só o teu conhecimento e a tua habilidade como profissional para salvar uma vida. A Michele comentou bem no início, né, a questão dessa expertise e do conhecimento que o profissional tem no seu processo formativo. Isso é algo prioritário para o uso das tecnologias. Então, mesmo que a gente não tenha o acesso a uma inteligência artificial, né, a uma outra tecnologia, o profissional ele tem que ter essa expertise para a utilização correta, mas sempre tendo como embasamento o conhecimento que foi da sua formação, né? Isso é fundamental. A importância da pesquisa científica, né? O que eu estou construindo de produto de mestrado é um protocolo de condutas dermatológicas para aplicação em gestantes, que é um grupo de pacientes bem peculiar em relação à terapêutica, com bastante limitação terapêutica, e a gente vê pouquíssimo descrito na literatura. Então, a importância, assim, são 2 anos de estudo, de pesquisa científica para construir esse protocolo. Então, não é qualquer informação que vai chegar ali para construir um aplicativo ou um software. Então, é muita pesquisa. Então, é importante isso, quando for utilizar algum aplicativo ou algum software que seja para condutas ou qualquer outra coisa que você vá utilizar na prática clínica, saber realmente foi embasado em quê, né? Se realmente foi fruto de pesquisa científica, para você ter mais segurança de utilizar aquilo. Sim, eu acho que conhecimento da fonte, né? Assim como a gente tinha do livro ou do artigo, né? Do papel ali que a gente tinha antes como fonte de conhecimento, né? Que hoje em dia está migrando para a área, né, tecnológica, digital. Acho que a fonte ainda continua sendo o grande ponto-chave, né? Não adianta eu ter um aplicativo genérico que de repente vai me dar uma informação que é errônea. Não adianta ter uma inteligência artificial que vai me trazer uma informação errônea ou, né, uma impressão 3D que não seja realmente baseada num modelo anatômico, né? Porque daqui a pouco eu vou dizer lá, vamos imprimir um coração. E daí a pessoa imprime o coração, né? Estilizado, né? E não o coração real, né? Então a gente precisa ter isso também, porque daqui a pouco tu vai usar a tecnologia como meio de capacitação e treinamento e tu tá propagando uma falha, né? Uma fake news, um erro, né? Então acho que fundamental, né? Sempre a questão do conhecimento científico por trás da tecnologia, né? E profissionais bem capacitados, né? É fundamental também para isso, né? Então, né, agradeço a participação, né, da professora Cláudia, né, da mestranda Michele no programa de hoje, né, e eu acho que foi um tema bastante importante, né, e a gente tem que conversar, falar mais de tecnologia, principalmente na questão de educação e capacitação, porque a gente tem que capacitar e educar de forma correta e usando a tecnologia de forma adequada, né, e não, às vezes, propagando erros e falhas como a gente vê muitas vezes. Então, muito obrigado às duas. Obrigada. Então, o Saúde em Foco fica por aqui. No programa de hoje, nós falamos sobre tecnologias para educação e capacitação em saúde. Obrigado pela companhia e até a próxima.